Sejam bem-vindos à Nova Máquina do Tempo, canal que discute filosofia, política, ciência e muito mais. Se vocês gostam desse vídeo, peço que vocês se inscrevam no canal, divulguem, compartilhem, deem o like, que é muito importante para mim. Bem, hoje no Filosofia Popular nós vamos conversar sobre o filme Vingadores, Guerra Infinita. Um filme que eu não estava esperando fazer um vídeo sobre ele, porque aqui no Filosofia Popular eu escolho filmes que discutem alguma questão filosófica ou política de maior relevância, e eu estava achando que seria um filme apenas de divertimento, de entretenimento, né? O que, aliás, ele é, mas ele também discute uma questão filosófica através do personagem do vilão, do Thanos. É uma coisa que eu realmente não estava esperando. Bem, eu nesse vídeo vou ter spoilers da história, não vou falar do final, mas vou ter spoilers do meio da história, e se você quer estar protegido desses spoilers, estou avisando agora e peço que você vá lá assistir o filme e depois volte pra cá para assistir o vídeo, tá ok? Então vamos lá. Thanos, ele quer as joias do infinito na manopla dele ali, porque ele quer eliminar metade de todos os seres conscientes do universo. E por que ele quer fazer esse genocídio de proporções gigantescas, enfim? Porque ele acredita que, baseado na experiência do planeta dele, de Titã, que a superpopulação em um universo de recursos finitos que vão acabar, os recursos não são infinitos, isso vai levar à destruição de toda essa civilização, e isso levaria necessariamente à destruição de todas as civilizações. Isso faz com que Thanos seja um vilão bastante diferente, porque claramente aos olhos dele, ele não é um vilão, ele é um herói. Ele se vê como alguém que está salvando todo o universo, né? E não é hipócrita o discurso dele, ele realmente acredita no que ele está falando. E é muito interessante isso, porque... E esse é um tema que não é estranho à ficção científica, né? Ele aparece, por exemplo, em Mass Effect. Os Reapers, os vilões de Mass Effect, acreditam também numa coisa cíclica, né? É um pequeno spoiler de Mass Effect. Os Reapers, eles têm essa dimensão cíclica. Isso está em Halo. Halo, para se livrar do vilão de Halo, outra ficção científica do mundo dos videogames existe também. Isso está em outro herói dos quadrinhos, Ra's al Ghul, que para ir para o equilíbrio, ele acredita que é necessário destruir a cidade que maior representa a corrupção, e isso levaria ao equilíbrio o resto da sociedade. Quer dizer, é um vilão que se vê como herói, que se vê como aquele que está fazendo o que é necessário, e outros não fariam o que é necessário. Aliás, esse discurso Thanos exibe claramente durante o filme, né, que ele estaria fazendo o que é necessário e que os outros estariam de coração mole e não fariam o que é necessário. E isso coloca uma questão filosófica muito interessante, discutido inclusive por Sam Harris. E Sam Harris cita algumas pesquisas científicas que são interessantes. Basicamente, quando a pessoa é colocada com o seguinte problema: você mataria uma pessoa para salvar 200? Você apertaria um botão aqui que joga essa pessoa nos trilhos de um trem, impede que o trem continue para um despenhadeiro, e essa pessoa aqui vai morrer, mas os 200 vão ser salvas. O interessante da experiência é que, se for apertar um botão, a maioria das pessoas faz o cálculo matemático na cabeça e diz: 1 por 200, vou salvar as 200 e vou matar uma. Mas, se você colocar o problema como você tem que empurrar uma pessoa nos trilhos, usar as duas mãos e empurrar a pessoa nos trilhos, aí a maioria das pessoas não empurraria. E o dilema filosófico é exatamente o mesmo. Por que as pessoas mudam? Por que apertar um botão é tão mais fácil assim do que empurrar? É porque quando a pessoa está apertando o botão, a pessoa pensa que é uma decisão simples, né? Que é simplesmente apertar um botão, e ela não se sente como a pessoa que matou aquela pessoa que morreu. Mas quando você empurra, você tem o contato físico e tal, tem a proximidade e tal, você acredita que não. Embora eu esteja salvando 200, eu estou matando aquela pessoa, e esse é um ato deplorável e tal, não posso fazer isso. E por isso os resultados das pesquisas dão diferente.
E é muito interessante porque se fosse possível ter certeza do que o Thanos está dizendo, seria muito semelhante, porque o que torna ele tão terrível é o fato dele estar com a tripulação dele matando pessoalmente todas essas milhões e milhões de pessoas, causando dizimando essas pessoas de forma absolutamente terrível. Porque aos olhos dele, ele está só apertando o botão. E é interessante que se ele tiver todas as joias do infinito, ele vai conseguir fazer isso no estalar de dedos. Ou seja, como um apertar de botão. E de forma aleatória. Que é o que também justifica para ele. Tem um determinado momento que ele diz: não seria os ricos são protegidos e os pobres morrem. Seria uma coisa completamente aleatória. Metade seria destruída para a outra metade progredir. Não seria uma coisa oligárquica e tal. Então ele tem até uma justificativa que protege ele da crítica oligárquica, né? Mas existe uma coisa que é o furo da lógica do Thanos e do que ele está dizendo, que é o seguinte: ele se baseia, toda a base dele é o que aconteceu no planeta dele. Mas outras tecnologias, outros povos, de outras culturas, não necessariamente vão ter o mesmo destino. Ele achar que eles vão ter o mesmo destino, por mais conhecimento que ele tenha, é uma crença, ele não pode ter certeza disso. E o fato dele não ter certeza disso é que torna o ato dele tão terrível, torna ele efetivamente o vilão. Porque ele está impondo o que ele acredita que é verdade, que ele não tem como saber, sobre todos os outros, né? É o absoluto do autoritarismo, né? Ele não está deixando os outros decidirem, ele está decidindo pelos outros, né? Então percebam que discute autoritarismo, discute essa questão dos recursos finitos, superpopulação, né? Através desse exemplo, e o que faz ruir toda a argumentação dele é o fato de ele não ter como saber. Agora, se ele tivesse como saber, se nós fôssemos convencidos que ele tivesse como saber, com certeza absoluta, que realmente, se metade de todos os seres vivos não fossem eliminados, com certeza todas as civilizações deixariam de existir, aí torna o dilema extremamente difícil de ser resolvido, né? O que facilita, o que resolve o problema para a gente é que a gente sabe que ele não teria como saber. E que existiriam outras alternativas tecnológicas. Por exemplo, a humanidade e outros povos poderiam avançar na tecnologia e construir formas de converter energia em matéria. Ou poderiam colonizar outros planetas, entrando na ideia de ficção científica, usando a tecnologia de Wakanda, que é parte da ficção científica ou da fantasia do universo Marvel, né? Então, utilizando essas tecnologias, nós poderíamos expandir, nós poderíamos fazer terraforming. O que é terraforming? O que é terraformação? É converter em outros planetas serem adequados para a vida da gente. Então, isso permitiria que todas essas civilizações continuassem a existir, elas não necessariamente seriam destruídas, né? Com a questão dos recursos serem finitos, né? Então é muito interessante que o filme, que eu diria que é predominantemente para divertir, ele tem muitos momentos engraçados, é muita ação, ele não discute essa questão, digamos assim, o tempo todo, ele não é pesado nisso, mas ele discute essa questão filosófica altamente complexa, altamente difícil, né? Altamente... é um problema que filósofos nos dias atuais estão discutindo, né? Gente como Sam Harris, que gosta de exercícios mentais, também tem refletido sobre isso, e é uma questão efetivamente muito difícil, né? Se você parar para pensar nos problemas da superpopulação, como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer controle de natalidade, mas vai chegar um ponto que talvez o controle de natalidade teria que ser compulsório, e isso iria infringir com ideias de liberdade, de escolha e tudo mais. E aí você fica aquela coisa do equilíbrio, né? Como é que você vai equilibrar o futuro de toda a humanidade com o interesse pessoal e o direito individual de cada cidadão, e a necessidade de
equilibrar e balancear isso daí, que é um grande desafio, né, para a humanidade no futuro, à proporção que as tecnologias forem se desenvolvendo. Então é interessante que esse filme, que sem dúvida nenhuma não é um filme, digamos, voltado para uma discussão filosófica prioritariamente, no seu vilão e na questão central do filme, discute isso. E outra coisa interessante que o filme mostra, que também faz a gente refletir, é o fato de que tem um determinado momento do filme que Thanos tem que matar uma pessoa que ele ama para ter acesso à joia do infinito das almas, né? E aí um personagem, que eu não vou dizer qual é, diz: você não ama nada, e como você não ama nada, você não vai poder matar nada que você ama, e você nunca vai ter acesso a essa joia do infinito. E aí ele aparece chorando, e você percebe, pouco tempo depois, que ele na verdade ama sim. Que ele ama, ele tem esse sentimento de amor, ele ama as pessoas, e que ele sofre, ele tem sofrimento. Inclusive ele tem um determinado momento que Mantis segura na cabeça dele e percebe um sofrimento absolutamente terrível. E isso eu acho que é interessante porque quebra a nossa ideia de um vilão, que para ser vilão ele precisa ser um psicopata, um sociopata, ele precisa ser alguém que não tem sentimentos, que é cruel, que é perverso. E Thanos, se vocês observarem como ele faz as coisas, primeiro que tudo que ele faz por um motivo. Segundo, ele realmente se importa com as pessoas, ele realmente nutre sentimentos nobres por algumas pessoas. Por Gamora e por outras pessoas, os membros. Quando um membro da tripulação dele morre, a primeira coisa que ele faz fulano morreu, e você percebe que ele foi afetado por isso, que ele realmente se importa. E é diferente, por exemplo, do Imperador em Guerra nas Estrelas. O Imperador é profundamente mau, perverso. Quando o Conde Dooku morre no episódio 2, ele não tá nem aí, entendeu? Morreu, ele já tá indo para outro aprendiz. Então ele mostra toda a coisa da crueldade, da covardia, da perversidade. Ele é isso em sua forma mais pura. Por um lado, ele é um vilão muito simples. Ele é simplesmente isso. Já Thanos é um vilão muito mais complexo, porque o que ele faz é absolutamente terrível. Aliás, todos os dois são genocidas, tanto o Imperador quanto o Thanos são genocidas. Só que Thanos tem sentimentos bons. Nós não conseguimos jogar para Thanos a monstruosidade da impessoalidade, que chega a transformar ele num personagem sem sentimentos. Não, ele tem sentimentos. E ainda assim ele é o vilão. E é isso que torna ele tão interessante, né? Ser simultaneamente terrível, mas ter motivos nobres para ser terrível, né? Tem aquele ditado popular de boas intenções o inferno está cheio, né? Que acaba... a gente se lembra quando pensa nisso, né? Ele teria boas intenções, mas está fazendo uma coisa absolutamente terrível. Mas é um pouco mais complexo do que isso, porque ele chega a ter realmente sentimentos nobres, como amor, e ele tem um objetivo para o futuro das espécies nobre, só que ele tem uma falha lógica básica, que é ele achar que isso é a única alternativa. Ou seja, a única alternativa seria eliminar metade de todo o universo, para que a metade que sobrou pudesse usufruir dos recursos, não passar por fome e tudo mais. Quando, obviamente, existem outras alternativas possíveis e o universo é grande o suficiente, vasto o suficiente para comportar outras alternativas, avanços tecnológicos que permitam que as espécies existam, né? Então, essa é a falha que transforma nele no vilão. Esse é o elemento central para que ele seja o vilão. Bem, era isso que eu tinha para conversar com vocês sobre Guerra Infinita, né, Vingadores Guerra Infinita. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, faça propaganda, divulgação, porque isso é muito importante para mim. Agradeço mesmo e um abraço.